Bom, na página 60, choque com objeto fixo, colisão misteriosa, para começar. Bom, choque com objeto fixo é um pilar de concreto, é um poste, é um outro veículo parado, bater com o carro na parede, bater com o carro no barranco, é esse tipo de coisa. Uma pequena manobrazinha qualquer você pode bater num objeto fixo, em geral o estacionamento. A colisão misteriosa, ela se dá se o motorista não souber o que aconteceu, se ele morreu, né? O máximo que vai acontecer é a perícia tentar descobrir o que houve. Se o motorista não conseguir dizer o que houve, não vai dar muito certo. Então, às vezes a pessoa dorme no volante, capota, morre, o que houve? Não tem câmera de segurança, não tem testemunha, quem estava no carro não sobreviveu, ninguém sabe entender consegue entender o que aconteceu, bateu sozinho. Pode ter sido sono, pode ter sido qualquer outra coisa, vai ficar na sua posição sem prova. Então, a colisão misteriosa é isso aí. Em geral, a perícia pode tentar ver, porque quando tem vítima ferida, a perícia vê. Mas se o motorista não tiver como dizer, fica difícil. E choque com objeto fixo. Eu vou dar um exemplo aqui, num vídeo, com choque de objeto fixo. Só para a gente entender. Pronto, agora. Olha só. Deu pra ver que o negócio é nervoso, né? Você está conseguindo me ouvir? Repete aí que eu não entendi. Está conseguindo me ouvir bem? Tô te ouvindo bem, tá até bem alto. Vou até abaixar aqui que meu som tá alto.
Fala aí de novo. Nesse filme que você mostrou, o caminhão estava apagado e o motorista do carro bateu na traseira dele. Fica uma dúvida com uma coisa, talvez não tenha nada a ver com o que você vai explicar, mas é só uma questão de dúvida pessoal mesmo. Se eu estiver conduzindo uma motocicleta, digamos assim, uma velocidade moderada, 60 por hora, 65, e tiver alguma coisa na minha frente que eu tenha que parar, assim, uma questão de 5, 10 metros para frente, é possível uma moto fazer isso? Eu acredito que não. Porque se você tem 5 ou 10 metros, você só viu mais ou menos igual esse caminhoneiro foi visto aí. Você estava apagado. E a capacidade de frenagem da moto é reduzida. Se você conseguir desviar, muito bem. Mas parar, eu acredito que você não vai conseguir parar, não. 5, 10 metros, não. Pra você ter uma ideia, tem um vídeo aí que fala sobre frenagem de moto. Quando ela não tem ABS, ela para 10 metros depois do ponto. Quando ela tem ABS, que é o sistema de travamento das rodas, ela evita 9, 10 metros antes. Isso se a moto travar os pneus, já era, vai escorregar até bater. Nesse caso aí, o caminhão estava apagado, é um objeto fixo, porque ele está parado, eu usei ele como objeto fixo. No vídeo, os dois caminhões que passam com o farol acabam inutilizando a capacidade de visibilidade do cara, porque tem um cara parado na frente dele e ele não está vendo. Se você olhar o vídeo de novo, quer ver? Aí foi uma sequência de fatalidade. Deixa eu compartilhar de novo para você. Você vai ver que o lado esquerdo tem 2 faróis acesos. Se você prestar atenção, os 2 faróis acesos apagam o do motorista aqui, ó. Você vai ver que ele vai enfraquecer o do motorista aqui, olha só. Ó, quase parece que não tem farol aceso aqui, por quê? Clareou demais aqui estava escuro, foi um corta-luz, foi uma cortina de fumaça. Eu vou te falar. Juntou aí o inútil com o desagradável. E no caso da moto, a moto também, se a moto bate aí, eu vou te falar, dá ruim, muito ruim. Vamos lá de novo, olha só, nesse caso aí bateu sem frear. É um objeto fixo? Sim. Agora a moto cada vez mais difícil. Eu vou te mostrar aqui o vídeo da moto para você ver. Mais o seu programa sobre o mundo dos automóveis aqui na Branco para todo o Brasil. Não se esqueça, todos os sábados à 1 da tarde estamos aqui. E a partir de hoje, prepare-se que voltamos a trazer novidades do mundo das 2 rodas. Pois é, o Moto Mais está de volta para fazer a alegria da galera que curte também as motocicletas. A reportagem de hoje vai falar de um importante item de segurança para as motos e que até hoje não é muito popular, o sistema ABS nos freios. Confira.
sabe que uma frenagem segura acaba salvando vidas. O sistema ABS, que evita o travamento das rodas quando o freio é acionado, é um elemento que ajuda muito a se livrar do perigo. Basicamente, ele identifica a velocidade das rodas e, numa frenagem de emergência, controla o fluxo do sistema hidráulico. Eletronicamente, ele modula essa pressão hidráulica, essa força que vai atuar nas pastilhas, fazendo com que haja a perda de pressão para abrir as pastilhas, depois o retorno da pressão para fechar as pastilhas, ou seja, é aí que você tem esse efeito de morder, soltar o disco gradativamente para que a velocidade diminua e não haja o travamento da roda. Este teste procurou provar. Olha agora esse teste aí. Esse é que eu estou falando. Usando uma motocicleta preparada para conter quedas, os primeiros testes foram feitos sem o sistema ABS, em pista seca, pista molhada e num piso de baixa aderência. Olha o tempo que ela escorrega e bate no obstáculo. Depois, o sistema ABS foi ligado e a diferença na frenagem nas 3 situações da pista se tornou bem visível. Quando o travamento das rodas é evitado, a moto para totalmente numa distância bem menor. A 100 km por hora, por exemplo, a média é de 9 metros a menos. E isso pode representar muito na vida de quem está pilotando. O Centro de Experimentação e Segurança Viária, o SESB Brasil, divulgou um mapa do mercado de motos no país. De todas as motos emplacadas em 2012, apenas 17% tem ABS, um item que até hoje é reservado a motos de alta cilindrada. A grande maioria das marcas e modelos não oferece o ABS nem como item opcional. O Brasil tem um longo caminho aí para perseguir, no caminho de aumentar o índice de disponibilidade do equipamento ABS para todas as linhas produzidas ou importadas, distribuídas aqui no Brasil. O estudo mostrou também que o preço médio do equipamento é de R$ 2.700, mas em alguns modelos pode chegar até R$ 10.000, valores que podem atrapalhar a venda de uma moto de entrada. Para a motocicleta de baixa cilindrada, que é a motocicleta que predomina no mercado brasileiro, nós temos que oferecer uma tecnologia que traga, sim, um ganho de segurança para o motociclista, mas que também tem um custo acessível que não impeça o acesso desse novo motociclista no mercado de motocicletas. Para motos de baixa cilindrada, existe um sistema mais simples do que o ABS e que ajuda a estabilizar a moto no momento da frenagem, distribuindo corretamente a pressão nos freios na roda dianteira e traseira. É o chamado Combined Brake System, ou CBS. E até em termos de segurança, não só a questão do custo, mas assim, no caso da segurança, o Combined ele é bem mais preventivo. Nós temos motos de média e alta cilindrada que tem os dois, o Combined mais ABS. Só o fato do Combined existir na motocicleta já inibe até o uso do ABS em 80%, ele só vai entrar mesmo no risco linear do travamento da roda. Bom, então, a capacidade de frenagem da moto, você viu que ela escorrega e vai embora. Você imagina a moto passa direto escorregando. Quando tem ABS, ela ainda trava, ela para 10 metros antes. É quase impossível você, numa distância de 5 a 10 metros, ter condição de parar. Só se você estiver muito devagar, se você estiver parando com antecedência, você vai parando, mas em geral fica ruim. O tema ali foi exatamente esse, porque as motos mais baratas não têm ABS, as mais caras têm, mas numa via dessa que se bobear, o cara estava andando muito correndo. E ali ele não teve nem como parar, né? Naquele caminhão ele bateu sem frear. Bom, colisão com objeto fixo, é isso aí. Colisão em ultrapassagem, te mostrar aí.
Luan, me responde no áudio aí. Você estava na aula anterior? Eu não prestei atenção, acho que não, né? Tava só uma menina. Das 18 horas, não. É, porque eu passei um vídeo sobre ultrapassagem, aí me deu um alerta agora que você poderia ter visto. Eu vou botar um vídeo sobre ultrapassagem aí para você dar uma olhada. Tudo proveniente de pressa e falta de habilidade na rodovia. Não medir a distância, o carro não é potente. Nunca se deve ir para contramão, para acostamento contrário. No acostamento contrário pode bater de frente com outro carro. Olha esse daí na neblina. Você vê a quantidade de manobra feita e o perigo que é. A ultrapassagem, se você não tiver o mínimo de atenção, noção do carro que você tem, se você não sabe a velocidade do carro que você tem, se você não confia no carro que você tem, não pode arriscar. E essas ultrapassagens aí,
Todas essas ultrapassagens aí deram ruim. Bom, vamos lá. Colisão em cruzamento. O cruzamento, você tem que reduzir velocidade, passar com atenção, evitar manobras perigosas, porque uma hora pode, você tem que acreditar que quem vai passar no cruzamento não sabe passar. Você tem que acreditar que quem vai passar no cruzamento não conhece o código. E aí você se defende. Agora, se você confiar cegamente, pode dar errado. Exemplo. Deixa eu ver se eu pego aqui um vídeo. Bom, esse aqui é um cruzamento que qualquer um diria assim: ah, mas eu sei quem é certo, eu sei quem está errado. Vamos analisar. Olha aí. Olha o carro como é que ficou. Teoricamente, iam colocar a culpa no carro de passeio. A preferência do carro do bombeiro. Bom, o que acontece nisso daí? O cara do carro de bombeiro, ele tem preferência, mas ele não pode causar acidente. E se você olhar aqui, olha só. 2 segundos que ele podia ter esperado. Agora olha só mais uma coisa. O sinal estava fechado para o carro de bombeiro. Ele avançou porque pode avançar. Ficou verde. Olha lá, fica verde logo depois que bate. Provavelmente o motorista do carro de passeio passou no amarelo, acelerou pensando que podia dar tempo. Bom, o acelera que vai dar tempo pode dar nisso daí. Bom, tinha um incêndio aqui acontecendo, esse caminhão estava indo para o incêndio. O cara do carro de bombeiro, ele tem que começar e terminar a ocorrência, mas ele se sentiu, vamos dizer assim, senhor de si e passou. Bom, se tudo der certo, ele agora vai ter que destacar um homem dessa equipe aqui para avaliar isso aqui e provavelmente chamar a ambulância. Só que tem uma coisa, olha a colisão de novo.
Quando ele bate, olha aqui do lado de cá, a quantidade de água que é jogada aqui. Ele estraga o sistema de água do carro, olha só. Além dele ter que destacar uma equipe agora para vir ver o que houve aqui, ele não pode apagar o fogo. Vai ter que vir um outro caminhão para apagar o fogo e uma ambulância para esse carro aqui. Vamos lá. Olha o estado que esse carro ficou. Bom, quem é o profissional? O profissional é o motorista do bombeiro. Ele é o profissional. Olha só, uma outra matéria mostrando o carro batido. Bom, agora eu tenho um caminhão do bombeiro avariado, eu tenho que consertar um caminhão de bombeiro, que não vai servir para mais nada, até ficar pronto. Eu vou ter que fazer manutenção, orçamento, vou ter que fazer concorrência, licitação para poder consertar esse carro. Parei um carro porque o motorista, simplesmente o bombeiro responsável pela viatura, achou que podia passar. Bom, se eu sou o comando dessa equipe, eu puno a equipe toda, administrativamente, porque agora a capacidade de resgate daquele batalhão está comprometida, porque o cara não esperou 2 segundos. Ele é o profissional. Perante ao Código de Trânsito, ele não pode causar acidente. Bom, mas ele tinha preferência, então vamos dizer que a culpa foi dividida. Mas o profissional tem peso 2 nessa história. Ele sabe que em cruzamento tem que se tomar cuidado. Então, numa situação dessa, que o carro de bombeiro causa um acidente, ele talvez, para o Código de Trânsito, ele não leve pau nenhum. Mas eu, se sou o comando dele, eu vou punir ele. Porque ele sabe que isso pode acontecer e ele tinha 2 segundos para esperar. Se ele espera 2 segundos, o acidente não acontece. Aí agora teve que vir um bombeiro para o bombeiro, uma viatura para aquele carro que bateu, tudo porque o cara não esperou 2 segundos. Então, colisão em cruzamento pode dar nisso. Agora, o abarroamento, que foi esse aí, abarroamento foi grave, né? A colisão foi no cruzamento, um bateu do lado do outro. Isso é o abarroamento. Tanto pode ser de lado, como pode ser um batendo no outro, como bateu aí. Temos que ficar de olho nisso, porque depois que der errado, já era. E a gente não pode contar que o outro sabe o código. Eu dou um exemplo fácil disso daí. Eu tenho 56 anos e hoje eu sou instrutor. O que eu conheço do código mesmo hoje tem 5 anos. Quando eu fui fazer a minha primeira habilitação, não tinha autoescola. Eu ia lá, podia até comprar a carteira que estava tudo certo. Então, em 1985, eu cheguei na autoescola e pedi para fazer a carteira. E a minha atitude foi a seguinte: eu já sei dirigir, quero fazer uma aula para aprender como é que é baliza. E aí peguei o botão, eu saí do centro de São Gonçalo, fui para Alcântara, botei o carro numa vaga, o cara falou: se você botou o carro nessa vaga, você bota na prova. Não me ensinou mais nada. Então,
Um monte de gente da minha idade. Repete, não, desculpa, vai lá, repete aí. Deixa eu te fazer uma pergunta. Faça. Eu ouvi dizer que as autoescolas agora, como é que eu vou te falar isso? Meio que pode ser autônomo, por exemplo, eu não fazer autoescola, eu mesmo marcar a prova do Detran, alugar um carro e ir lá fazer a prova. Isso é verdade? Você está dizendo que agora o cara vai poder fazer a prova e a autoescola com o próprio carro? Foi isso que você falou? Exato, mais ou menos isso, que eu não preciso assistir aula, eu só preciso marcar a prova e lá fazer a prova com o pessoal do Detran. Isso é verdade? Bom, o que acontece? Tem um monte de história sendo falada aí que a autoescola vai acabar, que para ser instrutor basta ter 3 anos de carteira e que o cara vai poder fazer com o próprio carro e tudo mais. Não tem nada definido, isso aí não está definido não. Então, o que eu acho? Eu acho que a gente teria que ter aula na autoescola desde a infância, desde o ensino da pré-escola até a faculdade. Quando eu tivesse com 18 anos, eu já faço aula desde criança, eu apresento minhas últimas médias na escola e pulo a parte teórica. Estou aprovado nas últimas 6 médias, por exemplo, pulei a parte teórica. Depois, mudar o molde de aprendizagem do prático, mas ainda isso não está definido. Isso não está ainda definido. Existem boatos quanto ao assunto, mas definido não foi. Eu acredito que no molde que nós estamos hoje, comigo dando aula aqui, com um colega dando aula na prática, pessoas que já fazem isso há algum tempo, pessoas que têm um histórico de aprovação. Hoje, por exemplo, aprovou uma colega de vocês aí, do online, aprovou com 28. O trânsito está essa desgrama que está lá fora, você imagina se qualquer um for lá para fora ensinar. Então, se por um acaso isso acontecer, tem que colocar alguma coisa de muito boa para substituir o que nós temos hoje, porque do jeito que está hoje, não dá não. Mas com certeza essa informação aí ainda não tem nada confirmado não, ok? Mas vontade de um monte de gente é essa. Eu, quando tinha 16 anos, já se falava em 16 anos tirar a carteira. E aí, eu queria que fosse igual aos Estados Unidos, porque eu queria. Bom, quando eu me habilitei, que passou um tempo, eu pensei assim, caramba, eu não tinha condições de ter carteira com 16 anos. Isso por causa da maturidade. Só que para ter carteira no Brasil, você precisa ser penalmente imputável, ou seja, poder ser preso. Coisa que com 16 anos você não pode. Tentaram mexer na maioridade penal, não conseguiram. Então, carteira de habilitação com 16 anos, nem condições. Mas, se for mudar a forma de habilitar, tem que ter uma proposta boa para mudar. E eu acho que hoje, não é porque eu estou falando isso, é porque eu trabalho com isso não. Eu acho que hoje não tem condições de fazer diferente não. Porque o que nós temos hoje não está fazendo mudança lá para fora não. E se não conseguiu mudar do jeito que está, tendo tantas aulas teóricas, tantas aulas práticas, eu não vejo uma possibilidade positiva não. Se não apresentar algo muito bom, não vejo condições. Eu gostaria muito que as minhas filhas tivessem um trânsito melhor. E eu não estou vendo isso acontecer não. Parte passa por mim aqui, que se eu não fizer a melhor forma, eu não ensino direito. A outra parte passa pela estrutura. Como é que eu posso falar? Eu costumo dizer para os alunos
que eu vou ensinar coisas aqui que lá fora eles não vão ver acontecer. Que muitas das coisas que é o Código de Trânsito, quando chegar lá fora, nem as instituições que deveriam fiscalizar, nem as instituições que deveriam fazer, orientar, fazem direito. Então, algumas coisas têm a ver com a estrutura, outras comigo dando aula, e a outra com o caráter do ser humano. Então, para mudar, tem que ter uma proposta muito boa. Eu não vi isso ainda. Pegar um cara com 3 anos de habilitação, só porque ele tem 3 anos de habilitação, e botar ele para dirigir, para ensinar, não vejo essa possibilidade. Eu acho que algumas coisas têm que mudar sim. Por exemplo, eu acho caro o Duda, eu acho caro a autoescola, eu acho que deveria ser mais barato. Eu acho que tem muita coisa para mudar. De fato é isso. Muita coisa para mudar. Principalmente na estrutura em volta da gente, né? Mudar mesmo a estrutura de governo, mudar bastante coisa. Não acredito que a gente consiga mudar isso tão fácil, não. Tentaram mudar algumas coisas aí, mas foi vetado. O que vai acontecer mesmo é que, ao longo do tempo, vai se ter um ajuste. Mas daí a fazer essas mudanças, não acredito não. Mas vamos lá. Colisão com o pedestre, atropelamento. Rapaz, o pedestre não sabe nada de trânsito. Ele não aprende na escola. Se ele não vier para a autoescola, ele não sabe. Ele acha que só tem direito, não tem deveres, não respeita o trânsito, atravessa fora da faixa. Nós, motoristas, temos que tomar cuidado toda hora. Depois que a gente aprende a dirigir, a gente acaba ficando pedestre melhor, porque a gente consegue entender o motorista, o ciclista, a gente consegue entender as besteiras que fazia. Então, aqui em frente, perto da autoescola, na Praça da Marisa, é um movimento grande de pedestre, atravessando das farmácias, da Líder, do Ponto Frio, vindo do shopping, indo para o shopping. É gente que não atravessar de qualquer jeito, não quer saber. Nós, motoristas, temos que saber que isso existe. E temos que manter a condição mais segura possível para poder a gente não atropelar um pedestre. Porque se você atropela um pedestre, mesmo que debaixo da passarela, aquela história que dizer que é suicídio, não é homicídio. Você vai ser julgado por homicídio até provar que você fez tudo o que podia fazer e conseguiu evitar o problema. Então, não conseguiu evitar, na verdade. Você vai ficar durante 3, 4, 5 anos sendo julgado por homicídio. Não é acidente com morte, não, é homicídio. Tem 2 seres humanos envolvidos na morte de um, é homicídio. Suicídio você pode alegar na sua defesa, dizendo que ele tinha uma faixa de pedestre, que ele tinha uma passarela, uma passagem subterrânea e preferiu atravessar na frente do seu carro ou da sua moto. E aí você alega que uma atitude dessa pode ser suicídio. Mas uma coisa é certa. Você vai ter que pegar um juiz que entenda o que aconteceu para te absolver, senão você vai ser condenado facilmente. Então, mesmo que você respeite o limite de velocidade, vai ser atenuante para te defender. Você está atento, conseguiu diminuir as condições. Caso contrário, vai ser julgado por homicídio. Deixa eu fazer uma pergunta. Faça. Eu vejo com frequência, como você falou, vou dar o exemplo ali da Praça da Marisa mesmo. O sinal fechou, os pedestres estão atravessando, a maioria dos sinais não tem aquele cronômetro, né? Temporizador. O sinal abre ali. Seu som ficou longe agora, eu não consegui entender o que você falou.
O seu som está muito longe, eu não sei se você está longe do microfone. Tenta chegar mais próximo do microfone aí. Agora melhorou. Melhorou. Tá, então eu estou no meu carro, o sinal abriu para mim, mas ainda tem pedestres atravessando. Sim. Qual que é o procedimento? Eu devo aguardar? Vamos lá. Quando fecha o sinal para o pedestre, ele já tem que parar de tentar atravessar. Porém, tem alguns ainda na faixa. O motorista tem obrigação de esperar o último que estava no meio do caminho, chegar na calçada para seguir. E digamos que tenha dois. Tem um pedestre na frente desse aqui. Desse aqui não importa. Mesmo que esse aqui esteja liberado, ele tem que esperar. O pedestre chega na calçada, o trânsito pode fluir. Essa é a regra. O problema é que você não vê isso acontecer, você vê os carros saindo. E vê também os pedestres passeando na via e olhando para o motorista dizendo: o direito é meu. E na verdade ele tem deveres também. Quando tem sinal, ele respeita o sinal. Quando a faixa é não sinalizada, a preferência é do pedestre. Em frente ao portão do Açaí agora tiraram o sinal. Ali tinha um sinal e durante a obra do Açaí tiraram o sinal. Não botaram de volta. Ali a preferência é do pedestre. Tem que parar, se tiver pedestre para atravessar, tem que parar. Pouquíssimos carros fazem isso ali. Então, se o pedestre tem que respeitar o sinal, ele tem que fazer a coisa de comum acordo, né? Então, vamos atravessar a rua, atravessa com agilidade, não precisa correr para não cair, mas tem que ter agilidade. Ele tem que respeitar também o motorista, né? E aí, se ele viu que está piscando vermelho, acelera o passo um pouco. E quem está na calçada, para. É igual o sinal amarelo. O sinal amarelo é sinal para parar, não é para passar. Mas a galera acelera que acha que dá tempo. E aí dá ruim. Aí tem deficiente físico, criança, idoso, mulher grávida, são pessoas que têm dificuldade para atravessar. Eu vou te mostrar um vídeo e eu vou te fazer uma pergunta para você me dizer quem está certo e quem está errado. Esse vídeo, Alameda São Boaventura, próximo do Getulinho, na Baía Getulinho. Fato verídico. Câmera de segurança. Olha do lado de cá o pedestre, do lado esquerdo. Presta atenção. Primeira avaliação fria. Quem errou? Ok, vamos ver de novo. Agora a gente vai ver de novo. O atropelamento vai acontecer. Olha aqui para cima, ó. 1, 2, 3, 4. Com 4 segundos o carro para no sinal. Lá em cima primeiro. O que você acha que o sinal estava? Vermelho, verde ou amarelo? Estava amarelo, com certeza. Bom, pela velocidade que a motocicleta estava, ele acelerou no sinal amarelo para ver se dava tempo. Mas veja bem, o pedestre continua com culpa. Ele tem a parte dele. Se ele tivesse passado reto na faixa,
provavelmente a moto passaria por trás dele. Então, ó, acontece o acidente, olha a velocidade. Bom, eu estava dando aula na sala de aula. A aluna foi lá fora na autoescola, né, comprar uma coisa para lanchar. E aí voltou dizendo que houve atropelamento. Eu saí para dar aula prática meio-dia, assim, foi 10 da manhã mais ou menos. O cara tinha morrido, o senhor morreu. Bom, esse caso específico aí, o cara foi jogado a quase 20 metros de distância. O senhor de idade. A moto estava correndo bastante, tinham dois na moto, ela estava pesada, deu uma pancada nele e jogou ele longe. Deu para perceber pelo sinal fechando lá em cima que podia estar no amarelo mesmo. Bom, esse senhor provavelmente podia estar com a passagem dele comprada. Ia morrer naquele dia. Talvez se tropeçasse na calçada, batesse e morresse. Eu, que sou um motorista, quando você vai para uma rodoviária que você compra uma passagem para viajar, o que acontece? Você compra no guichê, chega na porta do ônibus, você entrega o bilhete para o cara destaca e você viaja. Esse pedestre provavelmente estava com a passagem dele comprada. Pergunta, sou eu que vou destacar o bilhete dele? Mas de jeito nenhum, eu tenho que andar atento. Artigo 311, aí na página 61 do livro, fala que se eu andar com velocidade incompatível com a segurança, causando perigo de dano próximo de área de embarque e desembarque de passageiros, hospital, escola, ruas estreitas, eu estou cometendo crime de trânsito. O que é uma velocidade incompatível com a segurança? Isso aí que nós vimos. Provavelmente, esse piloto estava cometendo crime de trânsito, sem causar acidente. Causando, então, nem se fala. Então, nós motoristas temos que entender que a nossa responsabilidade é não causar acidente, principalmente no que diz respeito à direção defensiva. Então não sou eu, não pode ser eu que vou causar o acidente. Deixa para outro. E o outro vai deixar para outro. E o outro vai deixar para outro. E ninguém vai causar acidente. Nesse caso aí, tem um conjunto de fatalidades. Sim. É um conjunto de fatalidades. Então, para a gente encerrar, fica aí a reflexão. Quem tinha culpa? O motorista acaba sendo punido, mas ele tinha culpa. O piloto da moto tinha culpa. Então, meu amigo, boa noite, a gente vai encerrar.